e amém. Queridos irmãos, o título da nossa mensagem é Grandes Coisas Fez o Senhor. Salmo 126, o versículo 3, nós iremos ler inicialmente. E este salmo, no versículo 3, o salmista diz: sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Como há pouco falamos e pastor Mário falou, na verdade, estamos chegando já ao final de mais um ano em nossas vidas. Creio, se as minhas contas aqui não estiverem erradas, daqui mais 3 dias, nós sairemos do ano de 2024 e então ingressaremos no ano de 2025. E tenho certeza que cada um de nós aqui temos muitas lembranças boas durante o ano que vai terminando, que se finda. Contudo, não só são lembranças boas, não são somente boas. Com certeza, eu creio que eu e como vocês, nós tivemos também experiências ruins, e experiências essas que muito nos marcaram. Mas a vida nesse mundo, ela é desse jeito mesmo. Ela é assim. A vida nesse mundo, ela não é um mar de rosas. A vida nesse mundo não existe nela só dias claros, com céus azul celeste, sem nuvens. Em nossa vida, existem momentos também de grandes tempestades. Existem momentos em nossas vidas de grandes desertos. Assim como também momentos de profundas situações, de sofrimentos e também de dores, aonde as lágrimas banham nossos rostos. E como sempre digo, o marco em nosso calendário da chamada virada do ano, nesse marco e nesse dia e nesse processo de virada de ano, segundo o nosso calendário, não há nele nenhum tipo de poder místico. Não há. Apenas é uma continuidade da vida. Aquele período termina-se, daquele ano termina-se agora. Nós temos um calendário para regular datas em nossas vidas, períodos em nossas vidas. Temos dias que terminam. Após as 24 horas do dia, dá-se início a um novo dia, e assim subsequente. Após o dia 30, 31 e um mês no ano, somente ele, no dia 28, finda-se o mês e começa-me um novo mês. E assim também anos vão passando. Chega no final de 24, como aqui estamos chegando, e dá-se início 2025. Então é apenas uma continuidade da vida. Não há nada mirabolante, místico, mágico nisso. Evidentemente, estamos aqui reunidos nesse culto, em primeiro lugar, para glorificarmos o nome do Senhor mais uma vez. Viemos aqui para cultuá-lo. E, evidentemente, como nós sabemos, não viemos aqui para sermos cultuados. O propósito dessa reunião é cultuar o Senhor, é glorificar o Senhor, é ser grato a Ele
por todos os seus benefícios. Mas, em especial, estamos dando ação de graça a esse culto para o ano todo que passamos e também, de forma muito especial, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, né, que foi concedido ao nosso irmão Wendel. Então, não há nada de místico, é apenas a continuidade da vida. E tampouco tem qualquer implicância na cor da nossa roupa. Nesse caso, a cor branca. Nós podemos passar de um ano para o outro com qualquer cor de roupa. Isso não vai alterar em nada na nossa vida. E muito menos tem alguma implicância diante dos fogos de artifícios que são, soltados durante o romper do ano, depois, ao chegar à meia-noite. Não tem nenhuma implicância sobre isso. É bonito, tenho certeza que é, já vi. O céu todo claro, colorido, é bonito. Mas não há nada místico e alguma relevância em cima disso sobre as nossas vidas. E como também não tem nenhuma implicância no brindar de bebidas, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque, afinal de contas, queridos, quantas são as pessoas que estão virando esse calendário de 2025 com seus problemas, com seus enfrentamentos, com suas dores, com suas lutas, de todas as espécies que nós possamos pensar, de ordem familiar, no matrimônio, na saúde. Quantas pessoas vão passar o ano fazendo diálise? Não é mesmo, irmã Lourdes? Como o nosso pastor Antônio. Quantas pessoas estão lá no Laureano, como nós hoje oramos pela vida daquelas pessoas que lá estão? Crianças, mães aflitas que estão preocupadas com seus filhos, mas que vão passar do 2024 ao 2025 com seus filhos ainda lá sob o tratamento do câncer. Então essa virada do ano não tem nada de místico. Podemos celebrá-la? Problema nenhum. Mas temos que celebrá-la com o coração, assim como cristãos que somos, com os nossos corações cheios de gratidão por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Porque grandes coisas o Senhor não vai fazer, Ele fez por nós. Ele já fez por nós. O Salmo 126, ele fala de momentos altamente difíceis. O Salmo 126, queridos, ele fala de momentos dolorosos e muito amargos. Mas esse salmo também, ele fala de situações alegres, prazerosas e ternas. Este salmo, ele exprime alegria, pois o salmista aqui, ele louva a Deus. E ele louva a Deus porque Deus soberanamente permite a volta do seu povo, lá do exílio babilônico de 70 anos, lá do cativeiro babilônico. Esse povo foi para aquele cativeiro porque aquele povo havia se rebelado contra o seu Deus. Havia rebeldia, havia insubordinação. Havia falta de obediência. Aquele povo havia virado as costas para o seu Deus e único Deus. Aquele povo, aquelas pessoas que faziam parte daquele povo, tornaram-se, sabe o quê? Idólatras. Aquelas pessoas que faziam parte daquele povo, o povo de Deus, se tornaram mundanos como
os povos pagãos assim são. Eles se conformaram com aquela vida, com aqueles preceitos, com aqueles conceitos de vida dos povos pagãos. Eles passaram a invejar a vida daqueles. E por se conformarem, eles passaram a se amoldar à vida daqueles pagãos, daqueles idólatras. Conformaram e se amoldaram. E por se amoldarem à sua forma de serem e viverem, eles passam a se associar àqueles pagãos, àqueles idólatras, ao mundo. Então aquele povo, ele deixa de exercer a função neste mundo de influenciadores, para então agora serem influenciados. Eles deixam a função de, como povo de Deus, de serem a diferença no mundo, para agora se ficarem iguais ao mundo. Eles deixam de serem sal no mundo, para serem agora um povo sem gosto, insosso. Eles deixam de ser luz no mundo, para ser trevas como o mundo é trevas. E por aquele povo ter pecado de forma assintosa e obstinada, Deus, como castigo, deixou aquele povo ser conquistado, subjugado pelos inimigos. Porque Deus, quando quer nos corrigir, Deus usa como vara o nosso inimigo. Então Deus, como castigo, deixou que eles fossem conquistados, subjugados. Agora tem uma coisa, em tudo que o Senhor faz, sempre há um propósito. Portanto, Deus não os esqueceu. E ao fim e no tempo de Deus, Ele permitiu que o seu povo voltasse então à sua terra. E voltaram diante de um cenário completamente triste, desesperançoso, desolador. Mas em meio a tudo isso havia algo sublime e consolador, pois aquele povo estava de volta à terra que havia sido dada pelo Senhor. O Senhor os trouxe de volta à terra que havia dado por herança, por promessa. As lembranças eram as mais tristes possíveis. Os que os olhos daquele povo via era completamente desconfortador. Mas ao mesmo tempo, eles viviam como quem realizava um sonho. E, portanto, estavam eles cheios de alegria e tomados por risos. E, portanto, o que eles faziam? Eles entoavam, eles cantavam louvores a Deus. Como já disse, nossas vidas não são construídas só de alegria. As pessoas pertencentes àquele povo viveram como exiladas e acabavam de chegar em sua terra. E o exílio no cativeiro que viveram por 70 anos foi
para eles um momento de conserto e disciplina. Deus pesou a mão sobre eles. E queridos, um recomeço após uma disciplina, via de regra, não tem nada fácil. Mas a vida é assim. Aqui e acolá nós estamos recomeçando em nossas vidas. Entretanto, quando temos nossa esperança nas promessas de Deus, nós somos animados nele e por ele. E assim ele, o Senhor, ajuda a todos nós e nos ergue quando o abatimento nos atinge. E sabe por quê, queridos? Porque afinal em nada que nele esperamos é vão, é inútil. Nada. Ainda que a angústia nos venha invadir, venha tomar toda a nossa alma, mas se nós esperarmos perseverantes no Senhor encontraremos refúgio, encontraremos força e encontraremos socorro bem presente. Nessa confiança, nós iremos então caminharmos nesse mundo como peregrinos ao nosso destino. Ao destino que o Senhor tem a todo aquele que nele confia. E essa caminhada, nós iremos fazê-la como semeadores. E iremos operar por meio da fé, através do amor, o que nos dará bênção após bênção. E afim haveremos de ter uma colheita sublime e prazerosamente alegre. O pastor Charles Spurgeon, ele diz que este Salmo 126 é um salmo de conversão. Ele pode ser usado para expressar o arrebatamento de uma alma perdoada, quando antes a ira do Senhor, que era sobre ele, agora se afasta. Este salmo fala sobre momentos do passado. Este salmo fala de momentos do presente, e esse salmo fala de momentos do futuro. Passado, presente e futuro. Mas passado, presente e futuro de uma vida resgatada pelo poder glorioso da graça de Deus. E eu quero ver com vocês aqui 3 momentos sublimes que o Salmo 126 há de nos mostrar. E eu espero em Cristo Jesus e oro para que nós possamos estarmos completamente atentos, de forma reverente, respeitosa, sem perdermos a nossa concentração. Esqueça seu celular, seu WhatsApp. Você não veio aqui para o culto para estar olhando o WhatsApp. E então agora preste atenção o que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. E quem tem o Espírito Santo, com certeza, ao ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, vai dizer ao final, amém, assim seja. Primeiro momento. Ao olharmos para o nosso passado como um salvo, o nosso coração ele está transbordante. E sabe de quê? De eterna gratidão. Como salvo, ao olharmos para o nosso passado,
o coração estar tão cheio que transborda de uma gratidão eterna, sem fim. Versículo 1. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Jerusalém, ela foi sitiada, ela foi invadida, ela foi saqueada e ferida pelos inimigos. Mas o que houve aqui para que isso acontecesse? A geração de israelitas que receberam do Senhor a terra prometida, aquela geração permaneceu fiel ao Senhor. Como também a geração posterior a essa. Entretanto, a terceira geração, ela desconheceu a aliança do Senhor. Ela não levou em conta nada. Ela não tomou para si. Ela não olhou para essa aliança como um tesouro precioso, guardado na eternidade por Deus, para todos que nele confiam. E o que acontece? Ela se entrega à idolatria, ao mundanismo, ao paganismo, aos preceitos mundanos. E nós vamos poder ver isso depois, com muito tempo. Você aí para um pouquinho, lê o livro de Juízes, aonde você vê o quanto esse Deus é misericordioso e paciente, quando levanta juiz sobre juiz, a fim de restabelecer a saúde espiritual do povo de Deus, e a cada momento aquele povo volta as costas ao Senhor e passam a serem rebeldes. Um em cima do outro. Isto ocorrendo, Deus então levantou-se contra seu povo rebelde e permitiu que 7 nações inimigas invadissem, saqueassem e subjugassem o povo e destruíssem a terra de Israel, como também fizesse esse povo, o seu povo cativo por 70 anos. E passado o tempo de castigo, passado o tempo de conserto e de disciplina, porque Deus, Ele corrige aquele a quem ama. Deus não é tolerante à nossa rebeldia. Deus não é tolerante aos nossos pecados. Então, passado o tempo, os israelitas foram libertos e reconduzidos à sua terra. E assim eles ficaram como quem não acreditava. Como se estivessem sonhando. O processo do peso da mão de Deus havia cessado. O processo que passaram humilhante no cativeiro, debaixo das ordens, sendo subjugados pelos seus inimigos, havia cessado. Então eles ficaram como se estivessem sonhando. Meu Deus, acabou. Graças a Deus acabou. Graças a Deus chegamos à nossa casa mais uma vez. E o salmista nos mostra o quanto a alegria ocupa a vida daquelas pessoas e suas emoções. Como essa alegria invade o seu ser e o faz de uma forma sobrenatural, que de tão maravilhosa e boa que foi, parecia nem ser verdade, ou melhor, parecia, como o salmista diz, como um sonho. O cativeiro havia sido algo grande demais, pesado demais,
No entanto, a libertação que Deus providenciou para o seu povo era infinitamente maior. A libertação era do tamanho exatamente do Deus libertador. Parecia um sonho. Nós podemos aqui parafrasear a fala desse povo da seguinte forma: era como aquele povo unido junto, num momento só, em uníssono, dissesse: meu Deus, louvado seja o teu nome. Fomos libertos do cativeiro e estamos chegando em nossa casa. Senhor, é bom demais para ser verdade. Senhor, isso não é um sonho. Senhor, se acaso eu estiver dormindo e sonhando, Senhor, por favor, não me acorde nunca mais. Eu tenho por certo que este versículo 1 terá muito mais ainda sentido quando enfim os remidos, os lavados pelo sangue de Jesus, os salvos do Senhor, todos juntos, estejam adentrando os portais da Canaã celestial, do céu, quando de fato lá vai se cumprir plenamente a derrota das trevas pelo poder da luz do Senhor, aquele que virá em glória para a salvação, para a glorificação de todos, quanto foram comprados, quanto foram lavados pelo precioso sangue do Cordeiro Santo de Deus. Porque quando estes contemplarem a glória do Senhor, e dessa vez em que irão contemplar a glória de Deus, será face a face, olho no olho. E lá dirão ao Senhor: meu Senhor, Tu és muito bom. Não, Senhor, na verdade, Tu és muito mais que bom, Senhor. Senhor, o que está acontecendo é tudo isso mesmo. Isso que eu estou vendo face a face, é tudo isso mesmo, Senhor. Ah, meu Senhor, parece um sonho. Este salmo, ele deve nos fazer lembrar, mas lembrarmos com infinita gratidão o quanto nós éramos aflitos. Você lembra disso? O quanto nós vivíamos sem esperança. Você lembra desse tempo na sua vida? O quanto você vivia nesse mundo, nós vivíamos nesse mundo sem Deus. Você lembra disso? Esse salmo deve nos trazer à memória e lembrarmos, mas lembrarmos com um coração transbordante de gratidão desses momentos terríveis que nós vivíamos. Mas por misericórdia e pela graça de Deus, fomos levados e aproximados por Cristo a Ele. E dessa forma, Ele, o Filho, Ele estabeleceu a paz ao destruir o muro da inimizade que estava entre mim e Deus, entre nós e Deus. Esse salmo deve nos lembrar do quanto nós éramos inimigos de Deus. E agora,
por sua graça e misericórdia, somos chamados por Ele de amigos. O muro da inimizade caiu por terra pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E é por isso que agora nós experimentamos da graça de Deus, que nos garante uma alegria indizível. E o salmista continua e diz no versículo 2: nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Foram 70 anos de cativeiro e subjugo, anos a fio, virada de ano após virada de ano. E virada de ano após virada de ano, aquele povo desejando e sonhando com a volta para casa. E por fim, este grande dia chegou e o sonho tornou-se uma realidade. E então Deus, por bondade e misericórdia, havia perdoado o seu povo para um novo recomeço. Ao tempo que aqueles arrumavam suas coisas para ir embora da Babilônia, eles riam, queridos, e cantavam, e faziam isso de uma forma tal que há muito tempo eles não faziam. Havia dentro deles uma alegria incontida. Era uma alegria que não tinha como deixar de expressá-la. Eles queriam expressar, eles tinham prazer em expressar o quanto estavam alegres e por que estavam alegres. Mas aquele povo, ele estava tão alegre, aquelas pessoas estavam tão alegres, que quando elas tentavam abrir suas bocas para falar a respeito da sua alegria, o que vinha era só risos, risos e mais risos. E diante de tanta alegria, eles cantavam de alegria. A intensidade da perturbação do cativeiro deu compreensão ao valor de tão gloriosa libertação. Assim, deve, ou pelo menos deveria ser conosco. Quando olharmos para o passado e olhar para o nosso cativeiro, termos de fato a compreensão absoluta, convicta, do grande valor da minha e da sua salvação. E não minimizá-la como nada, como alguma coisinha, uma bençãozinha que recebeu, dando muito mais ênfase à cura de uma doença do que à salvação do inferno, dando muito mais ênfase a um casamento seu do que a salvação da sua vida das mãos de Satanás. Como muita gente, infelizmente, tem dado muito mais valor a essas coisas menores do que a coisa maior, a eterna salvação de Deus a todo aquele que crê no nome do seu Filho.
como se fosse algo pequeno, eles. E por acharem uma coisa tão pequena, por acharem que a salvação de suas vidas é tão pequena, que a tomam como algo banal. E por tomarem como algo banal, não tem nenhum compromisso com Deus. Acham que o que dão a Deus já é demais. Acham que as esmolas, as migalhas, as sobras do tempo, da vida, da saúde, do dinheiro e de tudo mais é demais. Eu já dei demais. Quando o indivíduo é liberto pelo Senhor, este torna-se liberto para o Senhor. Não é para o mundo, não. Afinal, este entende do quanto o Senhor o encheu e abençoou com as riquezas do dólar, do euro, do ouro, dos bens, das mansões, dos negócios. Não. Ele torna-se liberto para o Senhor, porque ele entende o quanto o Senhor o enriqueceu, o encheu, o abençoou com as riquezas de sua graça. Por se achar assim, enriquecido pela graça de Deus, esse agora passa a ser riquíssimo em quê? Em gratidão. Em gratidão ao Senhor. Não é o pastor, não é a mãe, não é a pai. Temos que exercer o respeito, cuidar dos pais, honrar pai e mãe. Temos que ser grato às pessoas que nos ajudam, que estendem as mãos, porque ingratidão é algo terrível. É terrível na vida de quem é ingrato e é terrível na vida de quem sofre ingratidão. Está o tamanho do amor de Deus por nós, porque ainda sendo amoroso e nos beneficiou com suas grandezas, e nós ainda somos cínicos, ingratos. Então aquele que é enriquecido pela graça de Deus, ele agora é rico em gratidão ao Senhor. Ele não fica arrumando problema para viver para Deus. Ele agora enfrenta os problemas para viver agora somente para Deus. Uma vez que somos cheios de graça e da graça, cheios somos de gratidão ao Senhor da graça. O versículo 1 fala da grandeza da obra de Deus quando libertou o povo do cativeiro. Ele diz, quando o Senhor trouxe os exilados de volta. Você já foi um exilado? Você já foi um daquele exilado que Deus trouxe de volta? Que Deus trouxe para os seus braços através do seu filho. O versículo 2, ele mostra o efeito nas vidas de quem pelo Senhor foram libertos. Qual o efeito que causa na vida desses? Que estavam no exílio, que estavam subjugados, escravizados, e Deus os livra disso. Os traz para si. Qual o efeito que acontece? Segundo o salmista, a boca se enche de riso. E então ele passa a cantar louvores de alegria. Diante de tamanha alegria daquele povo,
diante dessa vida alegre, ainda que banhada por choro, por lágrimas, os seus rostos, através dos seus choros, mediante as lutas, sofrimentos e tudo mais, mas ainda assim demonstrando alguém que tem uma alma grata e cheia de alegria pelo que o Senhor já lhe fez, as grandes coisas que o Senhor lhe fez. Naquele momento lá, aquele povo desse jeito, as nações vizinhas, e entre essas nações, inclusive aquelas que odiavam Israel, elas ficaram assim, estou entendendo. Ficaram admiradas, ficaram perplexas, ficaram estupefatas, ficaram de boca aberta com tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquele povo. E diante disso, o que acontece? Aquelas nações vizinhas, pagãs, mundanas, e em especial, como falei, aquelas inimigas que odiavam demasiadamente Israel, elas mesmo abriram suas bocas e confessaram as grandezas que o Senhor de Israel havia lhes proporcionado, falando que o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Será que o mundo está olhando para a gente e vendo isso? Será que o mundo está olhando para a minha vida e está dizendo: rapaz, Deus fez coisas grandiosas na vida de Sérgio? Ou será que o mundo está olhando para mim e está dizendo a mim: esse cara fala muito de Deus, prega, ora, fala do Evangelho, fala da cruz de Cristo, fala disso, fala aquilo outro. Fala que esse Deus é grande e faz coisas milagrosas, mas eu não vejo milagre nenhum na vida desse homem. Eu não consigo ver essas grandes coisas do Senhor terem sido efetuadas, realizadas e consumadas na vida de Sérgio. Será que é assim que o mundo me vê? Ou será que o mundo me vê e diz: alguma coisa o Senhor fez na vida desse homem? Tem algo diferente. Ele é diferente. Ele não é aquele outro lá da época da Babilônia. Ele hoje é outro. Será que é isso que o mundo também olha para a gente? Como é que o mundo olha para a gente, meus irmãos? Como é que as nações olham para a gente? O que é que elas dizem? Grandiosas coisas o Senhor fez na vida destes. Porque, olha, é maravilhosamente abençoador ver pessoas que não conhecem a graça de Deus, mas ainda não conhecendo a graça de Deus, exaltam o Senhor dizendo: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Pessoas que são incrédulas, pessoas que têm suas inúmeras dúvidas, mas olham para nossas vidas e dizem: coisas grandiosas o Senhor fez na vida destes. É maravilhoso. A glória não é nossa, é de Deus, porque quem fez as coisas grandiosas foi Ele, não fomos nós. Se dependesse de nós, nós estávamos ainda na nossa Babilônia, no nosso cativeiro. Mas Ele é que resolveu nos livrar, nos libertar. É muito bom a gente ver isso. O mundo pagão
idólatra, glorificando a Deus porque consegue enxergar Deus em nossas vidas. É maravilhoso para a glória de Deus. Agora, quer ver melhor do que isso, meu querido João Henrique? Infinitamente melhor, minha irmã Ivonete. É mais sublime ainda, que é quando anunciamos estas grandezas, e os que nos escutam, os que nos veem, glorificam a Deus e mais, se unem a nós em alegria e com suas bocas cheias de risos, pois sentem-se eles também libertos, vivendo agora um sonho realizado que só Deus pode realizá-lo e consumá-lo. Aí é melhor ainda. Porque isso, além de testemunhar sobre essa grandeza de Deus, por meio do que nos ouve, por meio do que vê em nossas vidas, eles agora se unem a nós, se unem ao povo de Deus, que estão alegres por tudo quanto o Senhor fez por suas vidas. E o salmista diz no versículo 3, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria. As nações vizinhas e inimigas reconheceram a grandiosidade da obra de Deus. E os israelitas, em resposta, disseram que, de fato, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. E diante disso, glorificaram a Deus, dizendo, que alegria. Que alegria. Os israelitas estavam atônitos com o que o Senhor estava fazendo com eles. E as nações vizinhas, não diferentes, também estavam. Muito por certo, perguntaram a eles o que havia acontecido. Ei, vem cá, me diz uma coisa. Já aconteceu com você isso? De alguém chegar e dizer assim, vem cá, como é que pode? Até há pouco, você estava opresso. Até há pouco você era humilhado. Até há pouco você era subjugado. Até há pouco você vivia como um escravo. E agora você está livre. Agora você nem parece com aquele povo. Agora você nem parece com aquele outro homem. Agora você nem parece com aquela outra mulher. Agora você nem parece com aquele outro jovem. Você está diferente. Como é que pode? Me diga, por favor, o que aconteceu. As coisas do Senhor são inexplicáveis. E sabe por quê? Porque quão eternamente grande é o nosso Deus. E por conseguinte, grandiosos também são seus feitos. Grandiosas são as coisas que Ele nos tem feito para o louvor da sua glória. De fato, as coisas de Deus, elas são inexplicáveis. Mas por quê, Sérgio? Por quê? Eu me lembro quando novo convertido, fiquei me perguntando a um e a outro. Me diga uma coisa, tem tanta gente aí. Aquela história, né? Tem gente, a gente sempre sabe que tem alguém pior do que a gente.
E sempre vai ter. Por mais desgraçada que possa estar aparecendo na sua vida, mas tem gente mais desgraçada ainda. E eu ficava dizendo, poxa, por que foi comigo? Eu digo, Silvano, na época não era pastor, disse, meu irmão Silvano, me diga, por que comigo? Cheguei para minha irmã Liane, que na época pastora lá da primeira igreja, digo, minha irmã, me diga o que foi, por que comigo? Não, é por isso, é por aquilo. Tá. Porque apraz ao Senhor, de forma soberana, me buscar no meu cativeiro, na minha Babilônia, e me trazer para junto de si, para que eu possa ser agora, dia após dia na minha vida, ser um instrumento de glória e não de inglória, para que agora, por todos os dias da minha vida, eu não seja instrumento de vergonha do seu nome, mas ao contrário, que através de mim o seu nome possa ser engrandecido, e quando olhem para a minha vida, possam dizer, grandes coisas o Senhor fez na vida desse homem. São inexplicáveis. Deus é soberano. Ele é soberano. Então, diante da afirmação das nações pagãs e incrédulas, que Deus havia realizado um grande feito ao povo de Israel, os israelitas não perderam a oportunidade de dar toda a glória a Deus, concordando com eles, com as nações inimigas e dizendo, sim, é de fato, vocês estão certos, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. No entanto, queridos, há muitos, e não são poucos, que não aproveitam destas oportunidades para glorificar o nome de Deus e simplesmente, se calam. São omissos. Em meio a tantas oportunidades que têm, mas se calam. A omissão. E sequer tentam explicar o que é inexplicável. E proceder dessa forma é o mesmo que roubar a Deus. É roubar a sua glória e glória devida. Glória que é só dele, só e somente só. Calas, omissos, covardes, tímidos. Opa! Me parece que tem algum local na Bíblia que diz assim, os covardes nem os tímidos entrarão no reino de Deus. Todo ser humano que um dia foi liberto do cativeiro, como prova de sua libertação, esse estará com a sua vida em pura felicidade e alegria. Felicidade que será expressa pela alegria transbordante, que enche sua boca de riso e sua língua de louvores e cânticos de alegria. Quando olhamos para o nosso passado como salvos, contemplamos a maravilhosa obra de libertação de Deus em nossas vidas, não é assim, queridos? Quando olhamos para o passado, como salvos que somos, contemplamos o que Deus fez, a sua obra que fez em nós. Todo ser humano haverá de fazer isso. Ele haverá de olhar para trás, aquele que foi salvo,
aquele que recebeu do Senhor a sua misericórdia e a sua graça, ele estará cheio de gratidão ao Senhor. Se hoje, para a glória de Deus, eu e você, nós somos livres, e quando olhamos para o nosso passado e enxergamos isso, o nosso coração, ele deve transbordar de eterna gratidão. De outra forma, reavalie a sua conversão. Segundo momento, esse momento é o presente. E quando olhamos para o nosso presente como um salvo, nosso coração transborda em confiante oração. O versículo 4, o salmista diz: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. O povo voltaria para a sua terra, porém as coisas por lá não seriam nada fáceis, visto que Jerusalém havia sido devastada. Eles não tinham condições por si próprios de recomeçar. Este mesmo versículo na versão King James de 1611. Nessa versão, o salmista diz assim: traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqui há uma oração, lembrando que no passado o Senhor havia libertado o seu povo de um outro momento de cativeiro. E dessa forma a oração é um pedido para que o Senhor, ele venha repetir mais uma vez o que de forma sobrenatural realizou lá no passado. Vocês devem estar lembrando desse passado lá do Egito. Eles precisavam ser restaurados. Eles precisavam trabalhar. Eles precisavam trabalhar quando então voltassem para sua casa. Contudo, eles precisavam que Deus abençoasse o seu trabalho. Eles precisavam de recursos. Eles precisavam de mão de obra, de trabalhadores. Mas eles precisavam, acima de tudo, da proteção do Senhor. Portanto, eles oram e diz: restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Na versão Almeida, revisada e atualizada, é citado então o deserto de Negueb, que era uma região muito alta e uma região pouco produtiva que se encontrava lá na região sul. Porém, na época das chuvas, os leitos secos dos rios se tornam cheios. E assim, onde nada existia, era tomada pela vegetação que florescia. Aquele povo estava em processo de restauração. Nada mais certo do que orar ao Deus, o Deus que restaura, o Deus que transforma desertos em campos floridos. Você lembra o deserto que você era, negão? E o campo florido que agora você se encontra. Orar ao Deus que restaura e que transforma. Leitos secos em ribeiros com correntes de águas caudalosas, cheias.
que não venhamos esquecer que o Senhor, que no passado nos tirou e libertou da escravidão do pecado e de Satanás, nos conduzindo à promessa de uma terra onde não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor e nem mesmo a morte. Este mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. Diante de nosso deserto, não devemos desistir, não devemos desanimar. Está querendo desistir? Está desanimado? Eu tenho vivido isso, mas eu só encontro um remédio, e esse remédio eu tenho que tomar ele diariamente. Só tem ele. Eu só encontrei ele para que eu não desanime de vez e para que eu não desista de vez. É clamar em oração ao Senhor. É o que tem me ajudado. E é só o que pode me ajudar. Não é outra coisa, senão Deus que restaura e que transforma. Riachos secos em rios transbordantes. Desertos em campos floridos. Até porque, queridos, a nossa confiança deve estar em Deus e não em mim e em você. É por isso que a palavra diz: maldito, amaldiçoado o homem que confia no outro homem, mas abençoado é o homem que confia no Senhor. Somente esse Deus é que restaura. Somente esse Deus é que ajuda. E é somente esse Deus que socorre. Porque esse Deus é aquele que prometeu e é fiel. Terceiro e último momento. É o momento do futuro. É quando olhamos para o nosso futuro como salvos. Como salvos. E o que é que acontece nesse momento? Quando a gente olha para frente. Para além da nossa visão. O nosso coração descansa esperançosamente. Versículo 5 e versículo 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Os israelitas, ao voltarem para casa, eles iam encontrar um cenário completamente desanimador. Começar é difícil, né? É difícil. Começar é difícil. Mas o recomeço é infinitamente mais.
Então ali eles encontrariam uns campos completamente tomados, 70 anos sendo abandonados. O mato tomou conta de tudo. Ali não tinha só uma capina para fazer, ali tinha toco para arrancar. Eles precisavam preparar o solo, eles precisavam cultivar aquele solo. Eles precisavam, após cultivar, eles precisavam semear. E somente depois de algum tempo, semeia, colhe lá na frente. Somente depois de algum tempo de espera é que poderiam colher. A gente quer arrumar o problema para a vida da gente? Quer que Jesus perdoe a gente e na mesma hora Ele resolva todas as paradas que a gente inventou para nós? Estalar de dedo. Mas não quer passar por esse processo. E aquele povo, aquelas pessoas, o que tinham para manterem-se, deveria ser usado de forma extremamente econômica. Eles deviam regrar, eles teriam que regrar. E quando então eles lançassem as sementes no chão, eles iam fazer isso com tristeza e com lágrimas. E sabe por quê? Porque muitos daqueles grãos que foram semeados, eles poderiam ser usados no preparo de pães para alimentar suas famílias, mas eles tinham que regrar, para poder semear e depois colher em abundância. Então eles semeavam com choro, com lágrimas. Talvez lembrassem assim: poxa, papai, eu queria ter comido 3 pães hoje, só comia a metade de um. A sensação de quando coloca a mão assim no bornal que está cheio de cimentos e arremessa ao solo, é a sensação da dor e do sacrifício. A dor e o sacrifício que a família iria então sofrer até eles colherem. Mas esse agricultor que semeava era um agricultor diferenciado. Ele tinha ouvidos espirituais e não somente carnais. E esses ouvidos espirituais do agricultor, nos seus ouvidos surge uma palavra de consolo e esperança. Que palavra é essa? O salmista diz: os que choram enquanto lançam as sementes, eles cantam quando voltam com a colheita. Dessa forma, ainda que em choro e lágrimas, o agricultor semeava a semente em confiança no Senhor. Eles sabiam que podiam confiar no Senhor, suas vidas estavam entregues em suas mãos e, portanto, eles sabiam também que o Senhor os ajudaria. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te ajudará. Onde o pastor Antônio não está aqui hoje de novo. Arma a rede, crente, mas deita dentro dela.
descansa no Senhor. E esta convicção se dava, visto que o salmista diz: choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então, diante dessa certeza, eles sabiam que todo sofrimento seria incomparável à grande e producente colheita que confiantemente eles esperavam. Este versículo 6 pode nos ser aplicado da mesma maneira quanto à nossa vida cristã, quanto à nossa caminhada. Quando fomos libertos e salvos do cativeiro, isto ocorreu porque merecemos? Não. Foi sem qualquer mérito, sem merecimento. Nada fizemos por isso. E também nada disso nos custou. Teve preço. Foi graça. Entretanto, uma vez libertos, nós vivemos agora para quem? Para quem nos libertou. Quem é que nos libertou? O nosso Salvador. Quem é nosso Salvador? É Cristo. Portanto, nosso Senhor. Vivemos agora para Ele. Abdicamos dos nossos desejos e vidas para viver Cristo. E por quê? Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Para que dessa forma possamos viver de forma digna do Evangelho que nos salvou. Nesse viver aqui inclui sacrificar-nos, abnegar-nos, negar a nós mesmos, pisar sobre nossas vontades e dizer sim à vontade de Deus, para que a oração seja de fato verdadeira em nossas vidas. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, no céu e na terra. Precisamos nos sacrificar. Para onde quer que formos, semear a semente da boa nova de salvação, a semente do Evangelho. É preciso sacrifício. A expectativa dos remidos de Deus, dos salvos de Deus, é em nada ser envergonhado. E essa vergonha tem a ver em envergonhar o Senhor. Então a expectativa de nós salvos, ou seja, o nosso desejo é em nada ser envergonhado, envergonhando o nome de Deus. Antes que o trabalho para o reino na semeadura do Evangelho honre a Cristo, que por isso então vivamos ou então morramos. Afinal, queridos, para os remidos do Senhor, para os salvos do Senhor, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. O pastor William MacDonald, ele diz que as almas ganhas para Cristo envolvem choro por elas. Nós temos chorado pelas almas? As almas que estão aí perdidas. As almas que o Senhor nos comissionou, nos responsabilizou, nós estamos indo a elas. Nessa quantidade de 50 milhões de evangélicos que, segundo o IBGE diz que tem, que eu não concordo de jeito nenhum com esse número.
Desses 50 milhões estão indo às praças, às ruas, às vielas, trazendo almas para a igreja, indo aos confins da terra, a Samaria, indo à Judéia. Nós temos chorado por essas almas, nós temos nos abnegados em prol, em favor dessas almas, que carecem da graça de Deus o tanto quanto todos nós carecemos, porque eu e você sem essa graça, o fim meu e seu é inferno. Não se vanglorie da graça que você tem. Se glorie do Evangelho de Deus. Mas da graça que você tem, não se vanglorie achando que os demais lá fora não merecem a nossa atenção. E não merecem o nosso falar. Porque se um dia não tivéssemos pessoas que tenham sido atenciosas, pessoas que se colocaram à disposição, pessoas que usaram de misericórdia, porque Deus teve misericórdia sobre elas. Se não fosse pessoas que insistissem com a minha e com a sua vida, onde é que você tinha ouvido essa palavra? Porque se for do outro jeito, então vamos esquecer que é graça. Não é porque eu mereço. É porque eu sou até bom. Nós somos tão bons como Satanás é. Eu quero encerrar lhe perguntando, você foi um dia cativo? Sim. Então, se você um dia foi um cativo, escravo do pecado e de Satanás, você sabe o quanto é maravilhoso ser liberto pelo Senhor. Você sabe disso. Então você sabe que nenhum sofrimento ou privação deste mundo pode tirar da sua boca este grande e prazeroso sorriso, como também de sua língua os louvores de gratidão ao Senhor que te salvou. Você sabe também que isso é tão bom na sua vida, que você ainda hoje está como que sonha. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus fez isso na minha vida. Olha o meu passado. Olha o meu presente. Meu Deus. E olha o futuro que Ele me prometeu. E se você tem essa alegria mesmo, com certeza essa alegria na sua vida tem chamado a atenção das pessoas. E elas têm glorificado o teu libertador, dizendo que grandes coisas fez Ele em sua vida. E assim, diante de tudo isso, você olha para o futuro, mediante o passado que viveu, e o presente que tem vivido, e o que é que você faz? Você vai seguindo adiante e fazendo o quê? Semeando a boa semente do Evangelho. Fácil? Não. É por isso que é com lágrimas. Porque enquanto você vai semeando, outros vão dizendo, isso é um doido, é um tolo, é um idiota. É um besta. É um alienado.
você vai semeando a boa semente com lágrimas. E vai fazendo isso na certeza no coração que ao fim você irá receber a maior e mais imerecida recompensa. Qual? A coroa da glória. Você vai fazendo isso, sabe por quê? Porque você tem a certeza de que vai valer a pena. Como o apóstolo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor, no mundo não, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil, vai valer a pena. Ministério de Louvor. Aquele que sai chorando enquanto leva a semente. Isso é algo muito importante na vida de um liberto, na vida de um salvo. Mas sair chorando enquanto leva a semente é também muito mais ainda importante na vida de um ministro do Evangelho. Porque o ministro do Evangelho, ele semeia o Evangelho como algo de fato sublime. Não somente para si, mas para os outros também. Então me perdoe por muitas vezes insistir em sermos uma igreja evangelizadora. Porque na verdade, uma igreja precisa ser evangelizadora. Ela existe para isso. O Senhor a tirou do cativeiro para ser isso. Me perdoe se às vezes eu chateio. Quando eu digo que nós temos que ser uma agência missionária. E temos que levar as grandezas de Deus aos caídos. Como um dia nós fomos caídos. Me entendam e me perdoem. Porque até às vezes, quando não compreendido por isso, eu me sinto cansado e desfalecido. Até muitas vezes, pastor Mário, sem coragem. Mas a bem da verdade, a coragem não vem de mim, mas vem de Deus. A força não é minha, mas é do Senhor. E é por isso que eu tenho que buscá-lo. Clamar em oração dia após dia. Quando o desânimo aparece. E quando a vontade de desistir vem à mente. Sair chorando enquanto leva a semente é importante para todo salvo. Você é salvo, amém? Isso deve ser importante para você. Olhe para o seu passado, e olhe para o seu presente, e olhe para o futuro que Deus tem para ti. Alguém semeou um dia no seu coração. Alguém semeou. Você lembra desse dia? É importante para todo salvo. Mas volto a dizer, ao ministro do Evangelho, é muito mais ainda.
porque este confirma seu ministério. E com toda certeza haverá de no último dia, oh glória a Deus, no último dia, quando ele voltar da sua sepultura, cheio de alegria, e com um grande sorriso estampado em seu rosto, na sua boca, com os braços assim esticados, trazendo consigo seus feixes, filhos dos outros, inclusive no meio deles, meu amado Paulinho. Obrigado por sua fala. Obrigado. Inclusive em seus braços, em meio a esses feixes, filhos de outros, mas o ministro do Evangelho, ao chegar no céu, diante do seu libertador, com os braços estendidos, cheios de feixes, da colheita da sua semeadura, então seu libertador, então seu Senhor e o seu Salvador, Ele olhará nos seus olhos e dirá para a glória de Deus, para a sua glória: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que nós venhamos terminar o nosso ano de 2024 não olhando para 2025, mas primeiro olhe para o seu passado como salvo de Deus. Olhe para o seu futuro e coloque toda a sua esperança, expectativa e certa esperança, absoluta esperança no seu futuro. Qual ano é? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser o ano de 2024 ainda. Ou quem sabe 2050, não sei. Mas coloque sua expectativa não na virada do ano, mas coloque sua expectativa e confiança na mão do Senhor, que te livrou da morte eterna e grandes coisas fez por sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor.